eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. A Bíblia é um livro sagrado? E aí você pode pegar de pronto e responder, com certeza absoluta, a Bíblia é um livro sagrado. Tá, mas você sabe o que significa sagrado? Sagrado significa que é algo separado para Deus, ou algo que foi feito para Deus ou por Deus, né? Algo divino. Então, sim, no seu significado mais puro, a Bíblia é um livro sagrado, porque nós sabemos que ela foi inspirada por Deus. Tudo bem, então ela é um livro sagrado. Mas, e na sua vida? Será que ela é um livro sagrado? Como assim, pastor? Você já disse que ela é a palavra de Deus e que, por ser a palavra de Deus, esse termo sagrado se encaixa bem com relação à Bíblia. Tudo bem, né? Nós temos esse significado. Mas, e para você? Será que realmente é um livro sagrado? Será que você se importa com ela da mesma maneira que Deus se importa com a sua palavra? Será que você tem o cuidado de entender, de estudar, de buscar nas Escrituras a vontade de Deus? Será que ela é um livro sagrado para você e para a sua família? Vejam bem, queridos, existem muitos e muitos por aí que acreditam e sabem que a Bíblia é um livro sagrado, mas que não se importam com o que está escrito em suas páginas. Não praticam aquilo que está escrito em suas páginas. Não leem, não estudam e se torna somente um livro sagrado por ouvir falar e não de ver a Bíblia ou de estudar a Bíblia, de vivenciar ela. E assim também foi com o povo de Judá, né? Uma das tribos de Israel. Por isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje o texto que está em 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Versículo 20. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa em Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará.
porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até ao maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a essa aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias, então, tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Queridos, aqui a passagem, ela tem o seguinte contexto. Josias, ele era o rei de Judá. Sabemos que nesse período, o reino de Israel havia se dividido em dois, as tribos do norte e as tribos do sul, ou o reino do norte e o reino do sul, tá certo? E o que acontece? Os reis do norte, que eram do reinado de Israel, eles se desviaram completamente dos caminhos do Senhor. O reino do sul, alguns deles eram bons e faziam a vontade de Deus, andavam conforme a vontade do Senhor, nos caminhos dele, assim como Davi havia feito. E Josias era um desses reis que queria andar na presença do Senhor. E ele fez, por grande parte da sua vida, coisas corretas diante de Deus, tá certo? Só que o que acontece? Antes dele, tiveram alguns reis que se afastaram dos caminhos do Senhor. Inclusive, no versículo 21 do capítulo 33, nós vemos que um deles foi Amon, né? Um dos reis que fez o que era mal perante o Senhor, como havia feito também o rei anteriormente a ele, que era Manassés, que no fim da sua vida se humilhou diante de Deus, obteve misericórdia do Senhor e tentou restaurar as coisas em Judá. Mas ainda assim, o povo estava completamente voltado para a adoração de outros deuses, estava voltado para a idolatria e não queriam mais servir ao Senhor. Só que Josias era um rei justo e ele queria ser reto nos caminhos do Senhor. E ele começou a restaurar todas as coisas em Judá, no reino do sul. E com isso, ele começou a derrubar os postes de idolatria, ele começou a derrubar os altares que eram levantados aos outros deuses, e ele começou também a restaurar uma boa parte do templo do Senhor, da adoração no templo. Porque os reis anteriores, dentro do templo do Senhor, dentro da casa do Senhor, estavam levantando ofertas, estavam levantando sacrifícios a outros deuses, o que provocou a ira do Senhor.
No meio de todo esse contexto, né, os sacerdotes estavam limpando a casa do Senhor, os sacerdotes estavam restaurando a adoração ao único Deus, que seria Yahvé naquela época, né, o Jeová. E aí o que aconteceu? Eles estavam também restaurando todas as coisas e estavam recolhendo novamente os dízimos, ofertas e todos os sacrifícios para a obra de Deus. Por isso que no versículo 1 ele fala aqui, ó, quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor. Ou seja, o povo estava novamente adorando a Deus, servindo a Deus com seus dízimos e ofertas, abençoando a casa do Senhor para que houvesse as reformas necessárias devido ao abandono que se teve, né? E o povo estava novamente tentando, uma boa parte dele tentando voltar à casa do Senhor e a fazer as coisas certas. Eis que de repente achou o livro da lei do Senhor, conforme nós podemos ver aqui no capítulo 34, versículo 14. E uma vez que se achou a lei do Senhor, leram a lei do Senhor para o rei rasgou as suas vestes, porque ele estava completamente arrependido daquilo que estava acontecendo com o seu povo, com a sua população, e até mesmo na vida dele, e ele teve um coração de buscar o Senhor através da lei. Sabemos que o livro da lei, quando ele é mencionado na Bíblia, nas Escrituras, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, o livro da lei do Senhor se refere ao que nós temos hoje, que é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, tá certo? E aí o que aconteceu? Eles tinham perdido o livro da lei. Eles tinham perdido o guia deles, que era a lei do Senhor, como eles deveriam agir, como eles deveriam se comportar, como eles deveriam oferecer os sacrifícios deles. Todas essas coisas estavam perdidas, até que um dia se achou o livro da lei do Senhor. Aí você volta ao início do que eu estava conversando com os irmãos a respeito. A Bíblia é um livro sagrado? Porque eu tenho quase certeza absoluta que se você perguntasse para esses judeus da época, para esses israelitas da época, se a lei dada por Moisés, por Deus através de Moisés, se era uma lei sagrada, com certeza eles responderiam: sim, é uma lei sagrada. Mas se ela é sagrada, onde está a lei de vocês? Eles não saberiam responder, porque de repente eles acharam o livro da lei fazendo outras coisas no templo. Como isso pode acontecer? Se o povo considerava a lei sagrada, se o povo considerava os mandamentos do Senhor sagrados, mas não se importavam com eles. E aí nos resta a seguinte pergunta: será que nós verdadeiramente consideramos a Bíblia como um livro sagrado? Porque assim como os 5 primeiros livros da lei, ou a lei do Senhor, é inspirada por Deus, os demais livros também são inspirados por Deus. E por isso que nós temos 66 livros na nossa Bíblia para estudarmos completamente ela, versículo por versículo, capítulo por capítulo, de Gênesis a Apocalipse. Ela é importante para as nossas vidas. A Bíblia é um livro sagrado. Mas como Josias conseguiu trazer o coração do povo novamente para o Senhor? A primeira lição que nós podemos aprender é que ele estava procurando Deus. Ele estava procurando o Senhor. E Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade e misericórdia, permitiu ser achado por Josias e por aqueles que o estavam procurando. Porque Josias, antes de encontrar o livro da lei do Senhor, ele estava procurando fazer as coisas corretas a Deus. Ele estava destruindo os postes ídolos, ele estava derrubando os altares pagãos, ele estava com o coração dele voltado para Deus. A própria palavra nos diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de
todo o vosso coração. E aqui nós vemos exatamente isso na vida de Josias e no povo de Judá. Eles estavam procurando a Deus de todo o coração e acharam o Senhor. E aí eu gostaria de perguntar para os irmãos que estão aqui e para todos que estão nos ouvindo nas redes sociais neste momento. Você sabe onde está a sua Bíblia? Você sabe onde você deixa a sua Bíblia durante a semana? Onde você deixa ela na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Onde está a sua Bíblia? Você procura por Deus na sabedoria que está aqui neste livro? Ela é verdadeiramente sagrada para você? Porque existem pessoas que elas consideram a Bíblia tão sagrada, que às vezes tem até medo de tocar na Bíblia. Mas a Bíblia, queridos irmãos, ela é feita para ser tocada, ela é feita para ser lida. Esse livro aqui, ó, ele não é um talismã, ele não é algo especial que não pode ser tocado, que não pode ser manuseado. Ele só passa a ser especial a partir do momento que ele entra no meu coração. Porque se ele não muda o meu interior, ele pode ser apenas um livro. Quantos e quantos ateus leram a Bíblia várias vezes, mas não mudam o seu interior, não acreditam no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e a Bíblia é apenas um livro para eles. Um livro a mais. Mas na vida daquele que abre o seu coração, na vida daquele que está procurando a Deus, a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela muda o nosso interior. Busque o Senhor nas suas páginas e com certeza absoluta você encontrará a Deus através dela. Ele procurava o Senhor e o Senhor se permitiu achar. E quando acharam a palavra de Deus, quando acharam a lei de Deus que foi dada a Moisés, através de Moisés para o povo, o que aconteceu? Eles leram a palavra do Senhor. Versículo 18, Safã leu nele diante do rei. E vejam, queridos, a importância da lei do Senhor. Todos os reis deveriam ter uma cópia das Escrituras e da lei do Senhor para seguir a lei. A Bíblia, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da lei do Senhor, e os demais também, eles serviam como uma constituição para que o rei não quisesse se sobrepujar no povo, para que ele não fosse severo demais com o povo, criando as suas próprias regras. O rei deveria estar debaixo da lei de Deus. Por isso que Safã, ele leu ao rei Josias a lei de Deus. E o que aconteceu com o rei Josias? Ele ouviu as palavras da lei e rasgou as suas vestes. O que isso significa, queridos? Que Josias, ao ouvir a lei do Senhor, ele teve uma demonstração de humilhação diante da palavra do Senhor. Ele rendeu o seu coração diante da palavra de Deus. Ele se submeteu à palavra do Senhor. Porque de nada adianta nós procurarmos a Deus, lermos a sua palavra, se não tivermos o nosso coração submisso à sua vontade. Foi isso que aconteceu aqui com o rei. Essa atitude que eles tomavam, os judeus, era uma atitude de mostrar, de rasgar as suas vestes, que eles rasgavam aqui, ó, essa parte do peito da veste, mostrando que eles estavam arrependidos, né? Inclusive era comum também eles jogarem cinzas sobre as suas cabeças para mostrarem total arrependimento. E é isso que ele está demonstrando aqui. Ele está falando: Senhor, o que aconteceu? Que a sua lei estava perdida e só agora nós encontramos ela. Onde estava o nosso coração diante de ti, Senhor, que nós nos afastamos tanto do Senhor? E aí eu te pergunto, onde está
o coração da nação brasileira para que esteja na situação que está agora. Será que o nosso coração está verdadeiramente submisso à palavra de Deus? Ou o nosso coração está submisso às nossas próprias vontades, desejos, ambições, ganâncias? Nós temos no Brasil inúmeros representantes evangélicos, tanto na bancada da Câmara dos Deputados quanto no Senado, e, enfim, inúmeros vereadores, deputados estaduais por aí nas assembleias legislativas dos estados, prefeitos. Mas será que todos estão verdadeiramente submissos à palavra do Senhor? Será que os cristãos que se declaram cristãos nesse país estão submissos à vontade de Deus? Se nós estamos submissos, por que o Brasil se encontra no estado atual que está? Nós precisamos voltar imediatamente para a palavra de Deus e nos submetermos à sua vontade. Foi isso o que Josias reconheceu da parte de Deus e mandou, no versículo 21, consultar o Senhor por mim e por mais quem? Pelos restantes em Israel e Judá, porque ele reconhecia que somente ele, buscando a Deus, não resolveria muitas coisas. Então ele precisava que outras pessoas em Israel e Judá buscassem também o Senhor, a vontade de Deus. Acerca das palavras deste livro que se achou, ou seja, nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos explique a respeito da vontade de Deus em sua palavra, porque nós estamos distantes do Senhor. Porque grande é o furor, grande é a ira do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Ou seja, o rei Josias reconhecia que a situação que eles estavam enfrentando era devido à falha que os seus pais haviam realizado. Era devido à negligência de seus pais com o Deus de Judá, com o Deus de Israel. Negligenciaram a palavra de Deus. Não ensinavam, não estudavam, não aprendiam da lei do Senhor, e cada um agia conforme a sua própria vontade, conforme os seus próprios desejos. O próprio apóstolo Paulo dizia que no fim dos tempos procurariam para si mestres conforme aquilo que queriam ouvir da palavra. E nós vemos isso cada vez mais frequente, não somente no nosso país, mas nas igrejas espalhadas pelo mundo, principalmente no Ocidente. Muitos querem ouvir bênçãos de Deus. Muitos querem ouvir prosperidade. O que Deus tem de bom para o meu coração hoje. Mas muitos não querem se amoldar conforme a palavra do Senhor. É muito fácil pegar um texto das Escrituras e ver como ela se encaixa à minha necessidade atual. Mas é muito difícil eu me colocar a minha velha natureza de acordo com as Escrituras e a vontade de Deus. O que o Senhor quer para mim, meu Pai? Como eu posso fazer a tua vontade? Como eu posso te agradar? Mas é necessário. E aí ele vem falando aqui, ó. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Uda. Ou seja, uma profetisa que falou para eles que os males, versículo 24, a ira do Senhor não seria extinta, os males continuariam sobre eles pela maldade do coração deles, de não se voltarem, de não quererem se voltar ao Senhor, apesar dos inúmeros avisos que ele havia dado através dos seus profetas. E todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará.
Deus não cancelou o que ele tinha planejado para Judá e para Israel. Tanto é que o povo precisou ser enviado posteriormente ao cativeiro na Babilônia. Ficar 70 anos no cativeiro para poder aprender a respeito de Deus, para poder lembrar de quão Deus era maravilhoso para eles. Eles traíram o Senhor, queimaram incenso a outros deuses, mas era um povo que considerava o livro da lei como sagrado, mas não tinha compromisso com o livro da lei. É algo sagrado, mas distante. Mas o rei Josias, em uma tentativa de voltar o seu povo, pelo menos no período em que ele estava vivo, em que ele viveu as obras do Senhor, a pureza espiritual, ele convocou a todos, jovens, mulheres, crianças, velhos, adultos, todos, para estabelecerem um compromisso. E aí ele diz aqui, ó: então deu ordem o rei e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. Versículo 29 é isso. E o versículo 30 diz: o rei subiu à casa do Senhor e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. Então, o rei Josias estava procurando a Deus, achou o livro da lei, leram o livro da lei para ele, ele se arrependeu daquilo tudo que estava acontecendo, mandou consultar o Senhor, chamou toda a congregação, toda a assembleia, e aí eles fizeram uma aliança, um compromisso de restaurarem a paixão, de restaurarem o amor pela palavra do Senhor. Será que eu e você estamos dispostos a essa noite renovarmos o nosso compromisso com a palavra do Senhor? Será que eu e você, nesta noite, estamos dispostos a tornar a Bíblia verdadeiramente um livro sagrado na minha vida, na vida dos meus familiares, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, se você tem neto e está nos assistindo, na vida de todos aqueles que me cercam, na vida dos nossos queridos irmãos da igreja? Será que nós estamos dispostos a renovarmos essa aliança com o Senhor nessa noite? Para que de alguma forma possamos ainda assim sermos luz do mundo e sal da terra, neste mundo que já está podre, neste mundo que está cada vez pior? Será que ainda assim estamos dispostos a buscarmos a Deus através da sua palavra, aplicarmos a sua palavra para as nossas vidas e fazermos a diferença que este mundo tanto necessita? Porque foi isso o que Josias fez. Apesar de saber que não haveria uma escapatória para o seu povo, de que eles sofreriam as consequências que viriam do seu próprio pecado, ainda assim Josias teve a coragem de se colocar de pé diante da congregação e estabelecer uma aliança com todo o povo para adorarem a Deus e para buscarem Ele de todo o coração e seguirem, guardarem os seus mandamentos da lei. Nós precisamos ler as Escrituras, nós precisamos seguir as Escrituras, nós precisamos guardar os mandamentos que a Bíblia nos passa para as nossas vidas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu creio, queridos, que por termos abandonado o amor pela palavra de Deus,
por nós negligenciarmos o amor pela palavra de Deus, muitos e muitos falsos mestres e falsos profetas se proliferaram e continuam se proliferando no nosso meio. Os falsos profetas só continuam pregando os seus falsos ensinos porque existem muitos que os seguem e os seguem cegamente, sem consultarem as Escrituras. E por isso que as coisas estão da maneira que estão. Eu não estou dizendo que foi o Senhor, através da sua ira, que enviou o vírus que está por aí. Não estou dizendo isso. Mas vamos falar uma grande verdade. O vírus não é o único problema que nós temos em nosso país. O vírus não é o único problema que nós temos no nosso mundo. Inúmeros outros problemas que surgem a cada dia por falta de não seguirmos a palavra de Deus. Homens se matando por coisas poucas. Homens roubando. Homens fazendo coisas terríveis. Os seres humanos fazendo coisas terríveis porque não seguem os ensinamentos das Escrituras. E o coração deles está cada vez mais longe das Escrituras. E dentro do nosso meio, na igreja, a nossa negligência com a palavra tem feito com que os falsos ensinamentos se proliferem cada vez mais. Precisamos ser iguais aos bereanos, que ao ouvirem a respeito do que os apóstolos diziam, os ensinamentos deles, consultavam nas Escrituras para ver se aquilo era correto. E perceberam que realmente que Jesus era o Cristo, devido à palavra, ao cuidado que tinham com ela. Então, voltando para o começo da nossa mensagem, a Bíblia só é um livro sagrado se você o considerar assim na sua vida, porque senão é apenas mais um livro. E vejam, queridos, eu considero a Bíblia como um livro sagrado. Ela é sagrada para mim. Eu busco ensinamentos que ela pode me trazer. Eu tento, e muitas vezes não consigo, é verdade, porque eu sou um homem falho e pecador, mas eu reconheço que ela é importante para a minha vida e que ela me leva a caminhos de santidade, a caminhos de pureza, das quais a minha carne não deseja, mas o Espírito quer. Então a Bíblia é sim um livro sagrado para a minha vida. Mas, e na sua vida? Ela também é um livro sagrado? E muitas vezes o Espírito me leva a pensar também, será que ela é tão sagrada assim para mim? Será que ela é tão importante assim para a minha vida também? Será que eu não poderia me dedicar ainda mais à palavra do Senhor? Será que eu não poderia deixar muitas coisas para me dedicar à palavra, mais à palavra, ao estudo da palavra? Porque, queridos, todos que estão nos assistindo agora neste momento, quem dera se o mundo seguisse verdadeiramente, de coração, a palavra do Senhor. Muitos, ao longo da história, disseram que estavam realizando a vontade de Deus, quando na verdade não estavam realizando a vontade de Deus, estavam realizando as suas próprias vontades e estavam contrários às Escrituras. E até hoje, muitos se dizem cristãos, muitos recitam versículos da Bíblia, mas o seu coração está completamente longe das Escrituras. O que eu reconheço que tem afastado inúmeras pessoas devido ao falso testemunho que elas dão a respeito das Escrituras. Mas nós precisamos olhar para o exemplo de Josias e principalmente olhar para o exemplo de Jesus. Porque Josias era um homem falho, pecador, que errou também em sua vida. Mas Jesus foi aquele que cumpriu toda a lei para nos dar salvação. E é através de Jesus que nós temos que olhar o nosso exemplo de como seguir as Escrituras. De como podemos ser pessoas melhores para agradarmos
o nosso Deus. Como podemos, através do Espírito Santo, nos encaixarmos nas Escrituras, para que possamos nos parecer cada vez mais com Jesus. E para nós não nos esquecermos da importância do nosso Deus para as nossas vidas. A Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia é um livro riquíssimo. A Bíblia não é um livro que precisa ser atualizado, porque ela é a palavra, a única palavra de Deus. E através dela nós podemos conhecer mais de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E nós nos aproximamos do seu exemplo. Nós parecemos cada vez mais com o exemplo de Jesus ao seguirmos a mensagem do Senhor. Mas lembre-se, onde está a sua Bíblia? Você tem lido ela? Você tem se arrependido quando ela te confronta? Você tem consultado ela? Você tem um compromisso com a verdade que está aqui? Mas essa noite eu te convido, eu me convido também a renovarmos a nossa aliança com Deus através das Escrituras, com as nossas Bíblias. Ela não é um livro para ficar jogada em uma estante. Ela não é um livro para ficar guardada numa gaveta, pegando poeira. Ela é um livro para ser lido, manuseado, estudado, devorado e vivenciado. Porque se ela for um livro sagrado somente de estante, ela não é um livro sagrado. Ela precisa estar na estante dos nossos corações. Amém?